Bom dia a todos, graça e paz sobre o dia de cada um. Que alegria, né, a gente começar esse domingo, Dia dos Pais, celebrando mesmo mais uma comunhão, um tempo precioso desse aqui. Que nós possamos ter uma semana cheia de bênçãos, de alegria, e que o Senhor possa renovar as nossas forças a cada dia. Nós que somos pais, sacerdotes, nós que somos líderes do nosso lar, que Deus possa mesmo, cada dia mais, com a sua infinita misericórdia e bondade, nos fortalecer para essa missão, né? Para essa missão de cuidar, de amar, de orientar, de governar o nosso lar, de orientar os nossos filhos. E hoje, essa data tão especial, que é o Dia dos Pais, a gente quer pedir para que todos possam realmente aqui receber o nosso pastor, o nosso pai, o pai da fé, o avô-rai, avô e pai, o nosso querido pastor Paulo Júnior, que ontem completou 67 anos, 8 anos de idade. Então, assim, nada mais do que essa data tão importante, né, para a gente celebrar o Dia dos Pais e a vida sua, Paulo Júnior. Você que nos inspira tanto, você que nos motiva tanto, você que nos orienta tanto. Eu quero aqui, em nome da igreja, em nome de todos os irmãos, dizer que nós te amamos, que é um privilégio para nós todos caminhar do seu lado e aprender com você, meu irmão. Eu quero deixar uma palavra para você, Paulo Júnior, que eu acho que tem tudo a ver com o seu dia, tem tudo a ver com o que você nos ensina, porque quando a gente pergunta, fala assim, Paulo Júnior, às vezes a gente está cansado, né, de seguir as caminhadas, porque dá trabalho. Mexer com gente dá trabalho, mexer com o ministério dá trabalho, tudo dá trabalho. Mas a gente pede prosperidade e Deus dá trabalho. Então eu quero deixar essa palavra para você em Isaías 40:31, que diz o seguinte: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Receba, meu irmão querido, essa palavra, você que nos inspira tanto. Feliz aniversário. Vamos cantar parabéns pro Paulo Júnior. E olha que bolo mais inspirador, né? O nosso mineiro, tomador de café e comedor de queijo. Olha aqui. Vem cá, Luca, vem aqui na frente também. Corre aqui, senão você perde a bênção. Corre aqui, rapaz. Vai lá. Perde não. Chefe, puxa aí. Parabéns pra santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Feliz aniversário, Paulo Júnior! Ô, gente, você tinha um cara. Ah, tem que soprar. Esse pode boiar, meu Paulo Júnior, não tem problema não. Ó, agora você pode sentar só um pouquinho. Pera aí, deixa aqui, só um minuto. Esse som. Aí, melhorou. Ó, esse bolo aqui eu tenho que louvar a Deus pela vida da Lana, de toda a família. A gente está comemorando esse bolo aqui, o simbolismo dele. Vem cá, Lucas. E porque muita gente pensa que esse bolo foi feito porque eu sou mineiro. E não é. Esse bolo foi feito porque Deus trouxe uma palavra no nosso coração. E a gente tem compartilhado ela pelo mundo afora, no Brasil e fora. É o entendimento de que Davi nunca foi matador de gigantes.
quem chama os homens para matar gigante é Saul, que era guerreiro. O pai não chama o filho para matar gigante. O pai chama o filho para cuidar dos irmãos. Então Davi era um cuidador e entregador de queijo. Então, se você for ler lá, antes de ter pedra na sacola para matar gigante, Davi tinha queijo para servir os irmãos. Então não carregue pedra para matar gigante, carregue sempre queijo para servir os irmãos. É preferível você dar uma queijada no gigante do que uma pedrada no irmão. Então não carrega pedra de matar gigante, não. Carrega queijo de servir os irmãos. Porque você vai ser melhor favorecido dando uma queijada no gigante do que uma pedrada no irmão. Amém, Lucas? Guarda essa. E aí, a Lidinha estava contando essa história lá. E ela foi bordar um bordado que era um queijo e um estilingue. E quando ela contou essa história para os filhos, o nosso neto lá, o Pedro, falou assim: ah, mamãe, então agora eu entendi a história, que você estava me contando errado. Então é melhor servir o irmão antes de pegar o estilingue. Amém, amado? Então às vezes nós estamos ensinando nossos filhos a pegar o estilingue antes de servir o irmão. Tá bom? Então, se você é um guardador dos irmãos, não preocupa. Tudo que você precisar para carregar o gigante, ou vai estar lá te esperando, ou ele mesmo vai carregar para você. As pedras estavam à espera de Davi, e a espada, que era tão pesada, o próprio gigante carregou para ele. Amém? Graças a Deus. Então, simbolicamente, eu sei que está no seu coração, e você representa todos os jovens aqui no Dia dos Pais. Que você seja sempre um entregador de queijo para os irmãos, tá bom? Depois você devolve lá para a decoração, mas eu queria fazer essa entrega simbólica. Valeu. Olha que coisa mais boa. Pensa se tem jeito melhor de comemorar aniversário e Dia dos Pais, senão os netos comendo em volta. Aliás, talvez você não saiba. Vou te contar uma história que talvez você não saiba, da gente compartilhar a palavra aqui hoje, né? Mais um pouco da palavra. O Dia dos Pais, inicialmente, há muito tempo atrás, foi instituído na América do Norte como uma data comemorativa, como é lá o Valentine Day, como é o Dia das Mães. Fizeram o Dia dos Pais, mas era comemorado em junho, aleatoriamente. Foi um publicitário brasileiro, que na época era diretor da Globo, Jornal Globo, Rádio Globo, que teve a ideia de fazer uma coisa um pouco mais brasileira, que tivesse um pouco mais da nossa característica e principalmente família. Então ele escolheu o dia 16 de agosto e sugeriu que fosse no Brasil o dia 16 de agosto por um motivo, porque é o dia que se comemora o dia de São Joaquim, que é o pai de Maria, o avô de Jesus. Então ele queria uma figura que fosse realmente família, de avô, de pai. Então começou com São Joaquim. E aí, como era dia 16, nem sempre dava num final de semana, né? Porque muda. Então foi aí que se convencionou de ser no segundo. Pronto, pode tocar. E aí vai ser do Joaquim. É do Joaquim, a viola do Joaquim. E aí então ficou convencionado de ser o segundo domingo de agosto. Aqui no Brasil, né? Coincidentemente eu nasci na semana do Dia dos Pais, um dia antes, na véspera, e só foi a partir de 1953 que essa data veio a ser comemorada em agosto, tá bom? Muito bom, Claudião, vamos lá? Ah, pera aí, vem cá, Sérgio. O Sérgio pensa, um homem engajado em fortalecer nossos homens. Quem aqui já foi abençoado pelo ministério aqui da hombridade aqui, do Homem ao Máximo? Fica de pé. Não, fica de pé. Glória a Deus. Olha isso. Olha isso. Olha, esses homens estão de pé para dizer para você que se você ainda não participou disso, participe, tá bom? Então, todos aqui tiveram sua vida transformada. Quase todos aqui que foram abençoados, hoje atuam como cooperadores. A grande maioria desses homens ficar de pé aqui, se não quase todos que estão aqui hoje de manhã,
atuam como cooperadores porque entenderam a importância disso em abençoar outros homens. É tão simples, uma reunião semanal, você vem para cá, vai encontrar os amigos, é um tempo de comunhão, você não vai ser massacrado, não é doutrinação, é conversa de amigo para que a gente possa cooperar uns com os outros. Te falar uma coisa, o que está ferindo a humanidade de morte não é falta de dinheiro, não é saúde, não é estrutura, não é nem moradia. Não é a falta de uma casa própria, de roupa para vestir, comida para comer, dinheiro para gastar. Sabe o que é um problema do homem masculino? O que é um problema do homem antes do pecado? E mesmo os seus pecados tendo sido perdoados, isso vai continuar sendo um desafio na sua vida? Solidão. Solidão. E homem não resolve solidão com casamento. Piora. Eu vou falar bem devagar. Casamento piora a solidão do homem. Tanto que uma das características do dilúvio, quando a Bíblia vai falar, olha, virão tempos, como na época de Noé, sabe qual é uma das características da corrupção humana nos dias de Noé? É que os homens se casavam e se davam em casamento. E homem que não tem amigo costuma achar que a infelicidade dele é culpa da mulher. Aí ele continua querendo casar, achando que o casamento, mulher, fica esperta. Se o seu marido não tem amigo, ele vai começar a achar que o problema da vida dele é você. E não é a solidão dele. E muita mulher cai nessa história, maternaliza o marido, achando que se ele tiver uma boa mulher vai resolver. Não vai piorar. Quanto melhor você for, mais ele vai achar que o problema dele está resolvido, vai continuar solitário, e o dia que você não conseguir corresponder à expectativa dele, ele vai achar que o problema é você e vai trocar de mulher. Escutou? Papo reto. Cuidado. Se o seu marido começar a depender muito de você para ser feliz, ele está com um problema gravíssimo. Viu? Então ajuda seu marido a arrumar amigo, porque senão ele vai começar a pôr defeito na mulher. É ou não é verdade? Qual era o seu maior problema tendo essa mulher maravilhosa que você tinha? Não era solidão? Exatamente. Solidão tem sido um grande problema para nós homens. E esses movimentos de homens que, graças a Deus, têm surgido aí, como o Ministério Hombridade e Semelhança a Cristo são sinônimos. A gente já está nesse curso há mais de 10 anos, todos os semestres aqui, repetindo de ano, repetindo o curso, porque a gente sempre tem espaço para melhorar como homem, a gente sempre tem espaço para melhorar como pai, a gente sempre tem espaço para melhorar como esposo, a gente sempre tem espaço para melhorar como filho, a gente sempre tem espaço para melhorar como amigo. Então o que a gente faz aqui é exatamente nessas segundas-feiras, são 13 segundas-feiras, a gente começa agora dia 1º de setembro, dia 9, não, mudou, primeiro, não, nós mudamos, é dia 1º. Dia 1º de setembro, já vamos começar o mês de setembro aí já com o nosso curso, ainda temos vagas, né? Então assim, eu incentivo mesmo, quero motivar os homens que ainda não fizeram, para que façam, aqueles que fizeram, pode repetir, eu tenho repetido há muito tempo, né meu bem, eu tenho repetido meu curso sempre, tenho melhorado cada dia mais um pouco, e a gente, além dos cursos presenciais aqui, a gente tem 4 turmas, são 40 vagas, e já estamos aí com praticamente todas as vagas preenchidas. Nós temos também um curso online para aqueles que viajam, para aqueles que têm fazenda, que às vezes dia de semana ficam nas empresas ou viajam muito. A gente também ministra esse curso também de forma online. Então, quem quiser fazer inscrição, quem tiver mais informação, está eu e o Jonas aqui no final do culto à disposição de todos. Eu só queria testemunhar aí para os homens, né, para incentivá-los, o quanto esse curso foi importante na minha vida. Tá ali minha esposa que pode confirmar.
Levanta aí, gatona. E é um processo, né? Não encerra com o final do curso. Na realidade, se inicia com o final do curso. E a cada semestre a gente vem repetindo, como o Sérgio falou, para a gente realmente estar nesse processo continuamente, tentando buscar ser igual a Jesus. Tá bom? Então, incentivo vocês todos aí a experimentarem esse curso. Ó, e se não tiver bom pra você, homem ao máximo, é mais tranquilo, você vem pra cá, banho tomado, tranquilo, tem cafezinho. O povo também faz legendário, aqui não é faz legendário, faz legionário. Se não servir pra você, homem ao máximo, quiser subir em montanha, ficar no sol, só comer sneaks, não tem problema, tem espaço pra você. Se quiser também sair pra caçar um javali, o Sérgio tá ali, nós empresta espingarda, não tem desculpa. E se de tudo não teve, é bom. Se quiser vir pra cá, qualquer dia, 5 horas da tarde, tomar chá quietinho, nós arrumamos uma turma pra você, tá bom? Então, aqui não tem desculpa. Bora lá, Cláudio. Papai. Que bom que é no Dia dos Pais, né? Vocês estão achando? Ele tá gritando aí, chamando papai, porque ensaiou a semana inteira para não falar mamãe hoje, né? Teve um combinado lá só para valorizar a relação. O cara ficar inchado. 2 horas por dia ensaiando. Prometendo trem. Ó, domingo que vem você fala, papai. Reforçando o convite do Homem ao Máximo, Sérgio, ontem eu estava num casamento, um jovem me procurou lá para se apresentar, né? Olha, sou lá do Alfa Mall. A nossa realidade aqui enquanto comunidade é muito diferente, né, de uma forma geral. As pessoas aqui no Alfa Mall privilegiam, até como indicação, como instrução nossa, as reuniões semanais. A reunião de domingo é uma reunião importante, é uma festa, é um encontro, mas a principal reunião para nós aqui é a reunião do pequeno grupo durante a semana. Então a maior parte de nós, Paulo Júnior, eu, vocês, está aqui 1 ou 2 domingos por mês. Concordam? É a nossa realidade. E não há nenhum problema nisso. Por causa disso, o nosso número de pessoas aqui é muito grande. Então o jovem me procurou para se apresentar e dar o testemunho dele do Homem ao Máximo. Quanto o Homem ao Máximo foi importante para ele. Pois é, muito bom. Sempre, né? O tempo todo a gente está ouvindo esses testemunhos. Bom, o Cláudio, hoje como avô mais velho aqui, fazendo aniversário, eu quero puxar a conversa. Não, sim, mas eu só quero comentar um detalhe tá aqui. Você vai puxar. Que eu achei muito engraçado. Nós nunca combinamos o que nós vamos tratar aqui e poderíamos combinar. Mas hoje nós deveríamos combinar e eu esqueci. Graças a Deus. Porque nós estávamos no encontro, no domingo passado, a gente estava no encontro do conselho, né, os presbíteros, as esposas, e a Andréia pediu para a gente conversar hoje sobre José, né? Tem uma palavra aqui a respeito de José, porque ela também está trabalhando isso com os meninos lá em cima, com as crianças lá em cima. Então eu deveria ter avisado o Paulo Júnior sobre isso. O dia que era para combinar, não combinei, né? Mas é o que Deus tinha no seu coração também. Olha, na verdade, quando o Cláudio falou que havia essa intenção aqui, porque eles estão trabalhando a figura do José, eu senti que foi aliviado. A hora que ele falou, foi obrigado, porque é tão forte isso que eu fiquei mais aliviado, porque eu fiquei cheio de razão mesmo da palavra que Deus está colocando no nosso coração para hoje. Muito especificamente, uma conversa mesmo aqui de as mulheres, presta atenção nessa conversa que nós vamos ter aqui entre os homens, celebrando o Dia dos Pais, né? E está lá em Mateus capítulo 1, diz assim, ora, eu gosto assim eu gosto muito das preposições, né, das conjunções gramaticais. A forma como uma frase se inicia, ela define
o rumo que a frase vai tomar, a natureza da sentença. E às vezes, como brasileiro, a gente é muito distraído, né? A gente não presta atenção na pedagogia gramatical. A gente ficou tão focado, a gente acha que saber ler e escrever quase que um exercício caligráfico, né? E não é. Saber ler e escrever é interpretar, é você conhecer o sentido. E aí, quando você fala de sentido, você acha que é o significado. Não, traduzir é o significado, interpretar é o sentido, porque a frase, ela é um movimento, ela quer levar você de um lugar ao outro. Amém? Toda comunicação, ela não pode definir sua atividade. Por exemplo, quando você fala assim para um cachorro, senta, ele senta. Mas isso não vai transformar ele num ser melhor. Vai transformar ele num ser subserviente. Então você falar para um cachorro sentar, você fala, meu cachorro lá em casa fala português. Porque se você falar para um cachorro em inglês stop, ele para. Come, ele vem. Ora, então tem cachorro que fala inglês, aprendeu inglês mais rápido que você está com dificuldade de aprender inglês. Eu conheci um cachorrinho lá, 1 ano já falava inglês. Alemão, árabe. Tá vendo? Então, só que ele não sabe o sentido. O que é o sentido? Aquilo que vai transformar você. Então não é aquilo que determina o seu comportamento. Não é pare. Porque daqui a pouco você não precisa usar a palavra, você usa só o sinal vermelho. Em algum lugar vai ser stop, no outro lugar vai ser pare, no outro lugar vai ser só uma lâmpada. Daqui a pouco você está sendo movido por uma luz, acende a luz e você reage. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Isso é comportamento, não é movimento. A pedagogia é para produzir o movimento. Então é essencial o sentido. E aí, como sentido, quer dizer da sua origem e do seu destino. Se você pegar a mesma atividade no sentido oposto, ela não te leva ao seu propósito, ela te afasta dele. Então, às vezes, você está pensando que é mudar de atividade. Eu estou precisando mudar a minha vida, estou precisando mudar, eu estou cansado do que eu estou fazendo. E às vezes não é o que você está fazendo, não é a sua atividade. É o sentido que você deu àquilo. Então, você é um cachorro para quem alguém falou, para, senta, come. Você quer ensinar um cachorro a orar? Você ensina. Você fala, fica quietinho aí, você não come enquanto eu não falar. Em nome de Jesus, amém. Pronto, você tem um cachorro crente em casa. Ele vai esperar você falar em nome de Jesus, amém. Pronto, ele não come sem você falar. Mas ele não entendeu o sentido disso. Porque isso não transforma. Então, a pedagogia, o conhecimento, a palavra é essencial. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente é transformado pela fé. E a fé vem da palavra que sai da boca de Deus. Ora. Ora é o quê? É um chamado à reflexão. Ora. Então eu queria chamar os homens aqui hoje. Ora, pois. Ô meu irmão, será? Será que nós não estamos sendo lógico demais? Será que nós não estamos sendo óbvio? Então, esse texto vai começar com um chamado a um pensamento. É isso que eu quero fazer aqui hoje, nós homens. Então as mulheres nos permitem. Eu quero chamar os homens aqui e falar, irmão, ora, puxa vida, será? Será que nós não estamos sendo óbvio? Será que nós não estamos dando uma lógica? Então, esse texto começa com obviedade. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Versículo 18. Então, 1:18. O nascimento de Jesus foi assim. Ora, por que ele está falando ora? É para você entender que tinha uma certa... José está cumprindo uma certa lógica. Como é que foi a lógica do José? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou grávida pelo poder do Espírito Santo. Então, você está vendo como é que nós estamos caminhando para conjunções conclusivas? Se você não tomar cuidado, diante de uma cena, você vai começar a tirar conclusões. Então aí você não tem a pedagogia do conhecimento. Você tem a metodologia das circunstâncias. Será que a nossa vida não está ficando óbvia demais em função de uma leitura
direta, pragmática, determinada por aquilo que todo mundo pode concluir sem o Espírito Santo? Será que o nosso relacionamento com as pessoas não está óbvio demais? Você vê alguém se comportando e fala, ih, já sei como é que é fulano. Ou então você chega para alguém e fala assim, não, ó, o Cláudio é sempre assim, é isso, irmão. É isso, nós vamos viver a vida assim. Nós vamos pautar nosso comportamento, nossas relações pela forma como todo mundo trata. Será que nós vamos trazer salvação para a humanidade sendo assim tão óbvio? Alguém chega para falar de alguém para você e você simplesmente concorda. Não, você tem razão. Fulano de tal é assim mesmo. É isso. Ora, então, se a gente continuar sendo óbvio, sabe o que vai acontecer? Então, José, seu marido, como era um homem que? Sério, honesto. Amados, eu tenho que continuar. E ele não queria difamar a mulher dele, ele pensou em deixá-la. Às vezes você está achando que gente vagabunda está tomando as decisões piores. E talvez as piores decisões na vida estão sendo tomadas por gente séria. Tão séria e tão bem intencionada em fazer a coisa certa, que perdeu o quê? O sentido. Já não consegue mais perceber o invisível. Ele diz, um anjo apareceu para ele. O anjo apareceu para ele dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber sua mulher. Não tenha medo de receber sua família, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. Você vai pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Sabe qual é a nossa maior luta como homem? O medo. O medo de não dar conta. O medo de ser exposto. O medo de não entender. Então hoje é o dia dos pais, nós estamos falando de José. E às vezes a gente tem medo de lidar com aquilo que não se parece com a gente. A gente evita. Sabe assim, existe um ditado popular muito antigo, que era uma forma assim jocosa de falar da responsabilidade do homem. Toma, que o filho é seu. Isso revela um retrato da sociedade. Talvez seja isso que toda a humanidade esteja gritando para nós. Toma, o filho é nosso. Não tem mais ninguém aqui para assumir a responsabilidade. É José. E nós não vamos conseguir trazer salvação ao mundo se a gente não tiver o mesmo espírito de José. E talvez algumas famílias estejam sendo prejudicadas não por homens desonestos, não por homem bandido, adúltero. Às vezes a gente acha que o mundo está ruim por causa dos corruptos, dos adúlteros, dos promíscuos. E não. Eu estou cada dia mais convicto de que o mundo está sendo prejudicado por nós, que poderíamos assumir mais responsabilidade, e estamos nos desculpando no sem vergonha. Em vez de entender que, independente de quem for o sem vergonha, a responsabilidade é nossa. Porque o Evangelho é cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro. É isso que Jesus estava representando agora na vida. É isso que agora José estava representando na vida de Jesus. Uma mulher grávida, sem ter deitado ainda com um homem.
Um filho que ia nascer sem ter certeza de quem era o pai dele. E alguém que ia ser recebido num ambiente totalmente o quê? Estrangeiro. Alguém que ia viver um mundo totalmente diferente de tudo. Será que nós estamos com essa disposição? Ou nós estamos rotulando para ter aquilo que se identifica com a gente? Será que a gente não está querendo ser pai de quem se parece conosco? Será que a gente não está querendo assumir a responsabilidade só daquilo que faz sentido? Então eu vou dizer uma coisa para você. Isso é o mundo das mulheres. O mundo das mães é o que faz sentido. O mundo das mulheres é o que se parece com elas. O mundo das mulheres é o que tem que ser resolvido. Uma mulher não vai pensar duas vezes com um bebê que acabou de sair de dentro dela se vai dar mamar para ele ou não. A mulher acabou de parir e ela já funciona. A mulher funciona como mãe. Nós não, nós temos que tomar uma decisão. A mulher não tem que tomar decisão para ser mulher. Mas o homem tem que tomar uma decisão para ser pai. Ora. E então? Você já tomou essa decisão? Nós temos que tomar uma decisão. Não é uma escolha. Não é uma escolha entre salvar o mundo e condená-lo. É uma decisão. Nós não temos escolha. A salvação vai passar pela sua casa. Você é um homem de Deus. Você conhece a Deus, você está orando, você é um homem justo. Você ama a sua casa, você quer ver as coisas funcionando, está vendo? A salvação não vai vir de um cara vagabundo, de um sem vergonha, de um bandido, de um adúltero. Você se acha um cara sério? Você está sentado aqui, você se acha um cara sério? Ora. Então nós vamos ter que mudar o padrão da nossa decisão. Então nós vamos ter que contrariar nossos sentimentos. Então nós vamos ter que ver a vida com outro olhar. Não é só o que me interessa. Não é só o que parece comigo. Não é só o que eu gosto. Muito menos o que eu entendo. E às vezes sua mulher vai falar assim para você, mas você não está vendo que esse cara não presta, que ele é sem vergonha, que ele está tentando prejudicar você? Eu falo assim, estou vendo. Estou vendo que ele está precisando de um pai. Nem que seja para zangar com ele. O mundo está precisando de alguém que veja as pessoas para além daquilo que todo mundo já viu. Ora, então, nós vamos continuar tomando decisões em cima daquilo que qualquer um pode decidir? Nós vamos continuar vivendo a vida de acordo com aquilo que qualquer um já viu? Como é que um homem se torna pai? A partir do seu visível ou do seu invisível? Como é que uma mulher se torna mãe? A partir dos invisíveis dos homens ou a partir do visível dele? Você ficou grávida do tamanho do pênis do seu marido? Você ficou grávida do tanto de dinheiro que ele carregava no bolso? Você ficou grávida dos diplomas dele? Não, talvez você foi atraída por isso. Mas você só se tornará mãe pelo invisível dele. Um invisível tão pequeno que ninguém pode perceber. Mas é uma palavra. Sabe o que é um espermatozoide? É uma palavra. É um código. O espermatozoide nada mais é do que um DNA, um código. É uma palavra que começa o processo. É uma palavra que dá o quê? Sentido ao movimento. É isso. O mundo está à espera de José. Porque se não fosse José na vida de Jesus, e Jesus não poderia ter cumprido o seu propósito. Estava tudo acontecendo.
Maria já estava grávida. Deus não precisa de nós para fazer o que tem que fazer. Mas Ele conta conosco. Uma coisa só. É porque não seja órfã. Se Deus quisesse encher o mundo de gente, sem pecado, sem problemas, se Deus quisesse encher o mundo de gente, fácil. Se Deus quisesse encher o mundo de gente, fácil. Se Deus quisesse encher o mundo de pessoas do jeito que a gente gostaria que elas fossem, Ele engravidaria todas as mulheres com o seu espírito e sobraria espírito para tanta mulher. Nenhuma mulher aqui, para ter um filho como toda mulher gostaria de ter, precisaria de um homem. Mas Deus contava com José para que não fosse uma hora. Então, e aí? Nós vamos continuar evocando a nossa lógica, o nosso direito, para deixar para trás aquilo que não faz sentido? Ou nós vamos ser o sentido na vida das pessoas? Amém? Bem-vindo ao mundo difícil. Amém? Mulheres, decididamente, vocês não precisam de nós para funcionar. Nunca foi esse o assunto. Homens, nós só estamos aqui para trazer dignidade ao processo. Não é de funcionamento que Deus está falando. Muito menos de funcionar bem. Isso quer dizer que sem você, sua empresa funcionava melhor. Sem nós aqui, essa igreja funcionava melhor. Tudo sem nós funcionava melhor. Amém? Mas seria só uma hora? Então, agora pode ser um portanto. Então. Amém? Aleluia. Feliz Dia dos Pais. Que essa unção de José caia sobre nós. Amém, meu irmão? É isso que eu queria entregar aí. Amém. Glória a Deus. Acho que você tocou na primeira parte, né, de José. Eu pensei em tocar em algumas outras aqui, à medida que o tempo permitir, né? Então você comentou a respeito do nascimento, né? E são muitas as coisas que me chamam a atenção a respeito de José. Você, inclusive, tocou em algumas delas. Eu vou tocar num outro aspecto aqui. Quando, eu imagino que vocês se lembrem disso, quando Jesus, já adulto, já conhecido, volta para a sua cidade natal. Na verdade, não é a cidade natal. Nazaré não é a cidade natal de Jesus. Jesus nasceu em Belém, mas ele passou quase toda a sua vida nesse lugar totalmente inóspito que é Nazaré. Nem entre os próprios judeus, Nazaré era um lugar reconhecido como algo de bom. Nem entre os próprios, mesmo dentro do Império Romano. Mas foi o lugar que José decide voltar com a sua família. E aí, de novo, tenta imaginar essa cena. Jesus, já bem conhecido, volta à sua cidade, entra numa sinagoga num dia de sábado, o dirigente da sinagoga entrega para ele o livro do profeta Isaías, ele lê, e aí eu queria te fazer um convite. Tira o olho de Jesus um pouquinho e presta atenção no que as pessoas vão falar de Jesus. Porque essa é uma história repetida nos 3 evangelhos. E me parece que há uma diferença didática, uma diferença pedagógica em cada um deles.
embora a gente ache que Mateus, Marcos e Lucas sejam muito parecidos, e de fato são, as pequenas diferenças entre eles nos apontam sentidos muito importantes. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada em Mateus, que o Paulo Júnior estava lendo aqui, quando o pessoal vê Jesus, presta atenção no que ele está dizendo, as pessoas que o viram crescer, viram ele passar 30 anos em Nazaré, olharam e falaram assim, esse daí, é interessante isso. A primeira coisa que eles falam, esse não é o filho do carpinteiro? Então a primeira coisa que eles falam a respeito de Jesus tem a ver com uma associação dele com o pai dele. Muito bem. Quando Lucas vai contar o mesmo episódio, ele dá nome. As pessoas olham e dizem assim, esse daí não é o filho de José? Mas aí Marcos traz uma outra coisa muito interessante. As pessoas dizem assim, esse não é o carpinteiro? Ou seja, eles olharam para Jesus e enxergaram José. Olha que coisa. Às vezes a gente não tem essa ideia de que Jesus trabalhava com o Pai. Jesus ficava rezando o tempo todo. Esse é um outro aspecto muito importante. José teve filhos e filhas. Um dos outros filhos de José, talvez você não saiba, é o escritor da carta de Tiago, do Novo Testamento. É um filho de José. Ele não é Tiago apóstolo. Tiago apóstolo morreu muito cedo. O escritor da carta de Tiago, que está aqui no Novo Testamento, é irmão de Jesus, filho de José. E muito daquilo que o Tiago escreve fala a respeito daquilo que ele aprendeu com o pai dele, que é José. Mas voltando, você tocou num ponto muito relevante aí. A gente diz, e a nossa tradução é essa, né? O carpinteiro. A palavra carpinteiro aqui é tecton. Tecton é uma palavra grega muito importante que determina para nós a nossa palavra tecno. Então, quem é essa figura? José e, importante, Jesus. É uma pessoa que sabe trabalhar com as mãos, mas é uma pessoa que sabe trabalhar com projetos, é uma pessoa que sabe trabalhar com madeira, mas sabe trabalhar com pedra, sabe trabalhar com metal. Em outras palavras, é um construtor. E aí, o fato de que Jesus também é caracterizado com a profissão do Pai, significa que a relação dos dois é muito próxima, porque o Pai passou a profissão dele para Jesus. A gente não percebe isso nos outros filhos. Então, a relação dos dois é muito próxima, os dois trabalharam juntos durante muito tempo, pelo menos enquanto José esteve vivo. Pelo menos enquanto José esteve vivo. Mas eu queria destacar um outro aspecto aqui. Todas as vezes, como no texto que o Paulo Júnior leu aqui agora, todas as vezes em que Deus fala com José, presta bem atenção nisso, ele fala através de sonho. Então, por exemplo, quando José pensou, não vou deixar essa mulher numa situação difícil, vou esperar ela dar a luz, depois eu sumo. Ele tem um sonho. Um sonho, o anjo diz, calma, fica tranquilo. O que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. Mais adiante, em sonho, José, de novo, tem um sonho em que um anjo diz para ele, olha, é bom que você não fique aqui, é bom que você vá para um outro lugar. José acorda do sonho e vai para outro lugar. Quando José resolve voltar, ao invés de voltar para Belém, em sonho, um anjo diz para ele, vai para um outro lugar. E José sempre acorda e obedece. A sensibilidade de José me chama muita atenção. E aí eu queria fazer um contraste com um outro homem, um outro pai. E aí eu queria que você entendesse que eu não estou julgando, até porque nós não temos nem habilidade nem habilitação para o julgamento. Deixa eu explicar isso com mais cuidado. O que eu vou fazer aqui é só uma comparação entre dois modelos, entre dois arquétipos para a gente aprender. Porque eu não posso julgar nem José, nem Zacarias, que eu vou falar daqui a pouco, nem ninguém. Eu acho interessante, tem uma pessoa muito próxima que diz assim, ela foi tirar a carteira de motorista dela lá, aí tirou a carteira e falou assim, beleza, passei, então agora eu tenho a habilitação. Aí ela saiu e falou assim, mas cadê a habilidade? Ela mesma falando, né? Então, muitos de nós
temos habilidade, mas não temos habilitação para dirigir. Muitos de nós temos habilitação, mas não temos habilidade. Muitos de nós têm habilidade, mas não têm habilitação. No caso do julgamento, nós não temos nem habilidade, nem habilitação. Nós não temos, da parte de Deus, nenhuma habilitação para julgar o outro. E não temos capacidade para olhar para o outro e julgar. Então, eu não estou fazendo um julgamento aqui agora a respeito de Zacarias. Quem é Zacarias? É um outro homem, é um outro pai. É um sacerdote. É o pai de João Batista. Ele e sua esposa, Isabel, já estavam bem idosos. Bem idosos. E aí, se você quiser, acompanha comigo lá em Lucas. A leitura de Mateus é uma leitura voltada para José, a leitura de Lucas é uma leitura voltada para Maria, inclusive a genealogia, mas isso é uma outra história para um outro momento. O fato é o seguinte: certa vez, capítulo 1, versículo 8, certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume dos sacerdócios, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Então, olha para mim um minutinho. Imagina essa cena. Nós estamos aqui, Jerusalém lotada, como o texto diz. Todo o povo do lado de fora, os sacerdotes sortearam entre eles e Zacarias recebeu lá a incumbência de entrar dentro do santo lugar e levar incenso. O templo era dividido num pátio, o pátio tinha visualização de todas as pessoas, aí depois eles entravam em dois ambientes que não tinham visualização das pessoas, ninguém enxergava o que estava acontecendo lá. O lugar santo e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. José entra no primeiro lugar. Aí imagina essa cena, imagina isso. O lugar não tem lâmpada, o lugar não tem luz, tem um candelabro e muita fumaça lá dentro, que tem uma mesa com incenso. Entende a situação? Aí Zacarias entra lá dentro para fazer a troca do incenso. Então ele entra com incenso. Para quem não sabe, o incenso é como se fosse uma grande concha com várias ervas e carvão, e aquilo solta uma fumaça que tem odor, que tem toda uma presença, e ele entra lá dentro. Então, olha, não tem janela, tem a luz de algumas velas, e ele entra com mais fumaça lá dentro. Ok? Enxergaram a cena? Aí quando ele entra lá dentro, versículo 11, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Imagina a cena. Consegue? Está lá Zacarias, sozinho, num ambiente pequeno. Se as medidas fossem as mesmas do tabernáculo, um ambiente de 3 por 6, pequeno, 18 metros quadrados, tamanho do quarto de alguns de nós aqui. Aí está lá. De repente, ele olha do lado direito do altar onde os incensos eram trocados e vê um anjo. Evidentemente, o que acontece? Assusta, né? Perceba a diferença. José teve um sonho com um anjo. Quando ele acorda de manhã, ele pode falar assim, foi só um sonho. Não. Todas as vezes, foram 4 sonhos que José teve, ele acordou e obedeceu aquilo que ele entendeu do sonho. Zacarias está tendo um contato direto com um anjo. É um sacerdote. É um homem teoricamente, mais sensível do que um carpinteiro, do que um construtor. Seguramente. Aí ele entra, lá dentro, enxerga, aí o anjo diz para ele assim, olha, Zacarias, seguinte, não tenha medo, calma, fique em paz aí. A sua oração foi ouvida. Minha oração foi ouvida? Foi, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Muito bem. Aí vem o ponto que eu gostaria de criar como arquétipo para o nosso ensino. José tem um sonho, um anjo falando com ele. Ele, ok, beleza. Caminha com a vida. Quando Zacarias ouve isso, ele dá para o anjo a mesma resposta que Maria. Ele vira para o anjo e fala assim, como que eu posso ter certeza disso? De novo, eu não estou falando de Zacarias, eu não tenho nem habilidade nem habilitação para isso. Eu estou falando de nós. É esse o meu ponto. Essa pergunta de Zacarias cabe a Maria. Porque Maria faz a pergunta para o anjo, como vai se dar isso? Ok, Maria, vou te explicar. O Espírito vai te envolver. Então, na objetividade de Maria, aquela resposta era importante.
na subjetividade de Zacarias, ele não poderia ter feito essa pergunta. Tanto não poderia ter feito que o anjo diz para ele assim: meu amigo, o que deveria te caracterizar como um homem deveria ser a sua fé. Como você duvidou, você vai ficar mudo agora. Quanto mais religioso a gente fica, mais a gente faz pergunta de mulher e mais a gente tem necessidade de mulher. Esse é meu ponto. Quanto mais religioso a gente fica, mais feminilizada fica a nossa religião. Porque a gente quer problema resolvido e respostas bem dadas. Por isso que a gente vai acabar colocando uma mulher no céu, para não ter que falar com o pai. É isso. É isso. A humanidade vai colocar uma mãe no céu, porque quer ter o problema resolvido e as respostas bem dadas, mas não quer correr o risco de assumir a responsabilidade daquilo que a gente não entende. E aí nós vamos tirar o pai e colocar o quê? Uma mãe. E o que era a Babilônia? Uma nação inteira, poderosa, onde não faltava coisa alguma. E quem reinava era uma mãe. Por isso que quer dizer em Babilônia que todos os filhos de Babilônia eram o quê? Órfãos. Órfãos. E, no entanto, tinham todos os seus problemas resolvidos. Mas não tinham direção. Amém, amados? É isso. Era isso mesmo. Era onde eu queria chegar. Era isso. Então, se a gente não assumir esse papel que José... E é tão curioso isso, né? Eu até separei uma figurinha lá. Você conseguiu baixar a figura aí? Não. Isso aqui é uma imagem. Algumas igrejas católicas têm essa imagem. Eu tenho ela em casa. Aliás, eu dei ela de presente. Eu não tenho dificuldade nenhuma com imagem. Eu só não invoco quem está nela. Então eu uso ela como figura pedagógica. E isso aqui é uma imprudência. Olha o tamanho da marreta que esse José colocou na mão do menino. E onde é que está colocada a mão do menino em relação à marreta? Isso parece que essa imagem é para dizer que daqui a pouquinho Jesus vai estar com o polegar dele, a unha pretinha para cair. Eu fico pensando quantas unhas deve ter caído, né? E aí o José com a marreta, se escorregar, cai na cara. Tudo preparado para ter um acidente grave. Esse é o ambiente, né? Meu pai é um carpinteiro. Tá vendo como é que a gente vai ter que encerrar aqui hoje, voltando lá num Ora Então? Lembra que a gente começou falando que não são às vezes os homens maus, os homens corruptos e adúlteros. São os homens corretos. E agora, com o que o Cláudio trouxe, fica mais desafiador ainda. O sacerdote resistiu mais do que o carpinteiro. A gente está vivendo uma igreja tão sacerdotal, tão focada na figura religiosa. E não estão percebendo que quanto mais religioso a gente fica, mais resistente a gente se torna. Mais gente quer dar ordens para Deus. Então o nosso Ora, portanto, sai de um homem religioso, vai para o empresário, e aí a gente está vendo que às vezes aquilo que a gente achava que não é o problema, está sendo o maior problema. Amém, amados? Mas eu tenho 68 anos de idade e cada dia tem quase 20 anos que a gente está tratando a questão da família. E eu não posso terminar aqui hoje com 68 anos, tendo feito aniversário ontem, celebrando o Dia dos Pais. E como essa falta da figura paterna está desconstruindo a família, porque a Bíblia diz que Deus não deu espírito de serviço. O que vai sustentar a sua família não é o serviço. O pai não é o serviço. O pai é a adoção. O pai não representa o serviço. O pai representa a adoção. E como a gente não está entendendo que o que mantém a família é a adoção e não o serviço, nós estamos tendo filhos abandonados e velhos abandonados. Nós estamos sofrendo a orfandade nos dois extremos hoje da família. O número de velhos morrendo sozinhos hoje porque eles deram a vida, lutaram, se esforçaram, deram estudo para os filhos, profissão, dinheiro.
Eles só se esqueceram do quê? De garantir a relação. Eles fizeram os filhos acreditar que era o dinheiro, a conquista, o bolso, o diploma e não a relação. E aí esses pais investiram tanto nisso que terminaram sozinhos. Hoje o maior problema é a orfandade dos filhos e a solidão dos velhos. É a orfandade nas duas pontas. Por conta de uma sociedade que não entendeu isso. Onde estão seus pais? Onde estão seus filhos? E eu quero terminar isso falando uma coisa que Jesus herdou de José: a adoção. E você se lembra qual foi o último ato de Jesus como homem? Alguém se lembra, não? O que foi a última coisa que Jesus fez como homem na terra? O que ele fez? Maria, eis aí seu filho. João, eis aí sua mãe. E é curioso que nós, os evangélicos, gostamos de falar que Maria tinha mais de um filho, só pra... A gente quer falar que ela tem mais de um filho só para falar que ela não podia ser a Santa Virgem. Mas o fato é que não interessa, ela tendo ou não. O que está claro na hora de Jesus ser crucificado? A adoção. Alguém precisava adotar aquela velha. E se não fosse o espírito de José, o espírito de Deus o Pai, se não fosse o espírito de adoção, você não vai contratar cuidador. No seu dinheiro não vai resolver. Se nós não incorporarmos o espírito de adoção, a nossa família está condenada à orfandade. Seja das crianças, seja dos velhos. Para quem você vai entregar seus velhos? Amém? E os velhos de quem você vai adotar? Tá vendo que a gente começou com adoção, pensando que é filho, e não, é todo mundo. É o homem problemático, é a mulher que nunca casou, é a sogra que ficou sozinha, é o irmão doido que você tem e que não sabe separar a mão direita da mão esquerda. E aí? Tá bom. Seu irmão é problemático. Então eu vou te falar uma coisa. Você tem um irmão problemático, você não consegue conviver com ele, então você faz duas coisas. Você pede para Deus curar ele. Você fala: Deus, cura ele, que eu cuido. Ou então Deus faz ele ficar pior, tão ruim, que ele mesmo vai entender que precisa de ajuda. Então ou ele melhora e nós convivemos bem, ou ele fica ruim de vez. Uma das pessoas mais próximas de mim foi assim. Grande amigo. Um amigo que eu amei muito. Só que ele não queria ajuda. Aí eu falei assim: Deus, então deixa ele piorar muito. Ele entrou em coma. Aí nós fomos cuidar dele e devolver ele para a família, fazer um enterro bonito. Então nós não temos desculpa. Amém? Glória a Deus. Recebe hoje, no Dia dos Pais, o espírito de adoção, qualquer que seja a sua idade. Vamos ter uma palavra de oração aí, gratidão. Amém? Vamos orar agradecendo. Queria pedir que os homens ficassem de pé, dispostos, qualquer idade. Paira sobre você o espírito que estava sobre José. A bronca é nossa. Toma, que o filho é seu. Fala para quem está do seu lado aí. Toma, meu irmão, que o filho é seu. Toma, que a mãe é sua. Toma, que o irmão é seu. Toma, que o pai é seu. Toma, que o amigo é seu. Mas você não está sozinho. E aí vamos declarar junto? Pai, nós tomamos, porque o pai é nosso, a mãe é nossa, a sogra é nossa, o sogro é nosso, o irmão é nosso, o amigo é nosso, o estrangeiro é nosso. Em nome de Jesus,
Amém. Feliz Dia dos Pais. Toma que a bronca é nossa. Amém?